Olá amigos, tudo bem? Eu vim fazer um review aí de um experimento que eu fiz aí, chamou a atenção de algumas pessoas. Eu tenho o Mavic Air e também tenho o drone Karma da GoPro. Então eu vou explicar um pouquinho do histórico e por que eu cheguei a fazer esse experimento. Primeiro, meu primeiro drone foi o drone Karma. Ele utiliza aí a câmera da GoPro para fazer suas filmagens. E vou te falar o seguinte, a ideia de utilizar a GoPro para fazer filmagem eu achei espetacular. Porque a GoPro tem uma imagem, a câmera GoPro de ação, ela tem uma qualidade muito boa. Tanto para as fotos como para a filmagem. E também tem o Mavic Air, né, que é espetacular, é um drone muito bom, é um custo-benefício muito bom. Tem uma filmagem, na minha opinião, a câmera dela é um pouquinho inferior que uma câmera GoPro, né? Verificamos aí, vamos verificar possivelmente aí nas filmagens que eu fiz. Na minha opinião, ela é inferior à GoPro, a imagem com a GoPro. Mas tem um hardware, tem o equipamento do drone dela é muito bom, tem muita opção, super estável, praticamente nunca me deu nenhum sufoco, então é um drone super confiável, super bom da DJI. Já o Karma é o seguinte, a câmera é excelente, a câmera GoPro é conhecida mundialmente como uma das melhores câmeras de ação, se não a melhor. Mas o drone Karma é péssimo, é horrível, é absurdo como fizeram uma coisa tão amadora. Tanto é que depois de algum tempo tiveram que fazer um recal e por fim desistiram, nem para fazer mal feito conseguiram. Eu mesmo, meu drone Karma chegou uma vez a cair, ainda sorte minha que eu estava na praia, e ele caiu na praia e se espedaçou todo no chão do nada porque a bateria se deslocou em pleno ar. Então eu tive aí, entrei em contato com a GoPro, me enrolaram um bom tempo, eu tive que entrar na justiça contra a GoPro e daí acabaram me restituindo o valor do drone. Mas deu para me utilizar um pouco antes disso e até tem algumas filmagens no canal que você verifica que eu fiz aí algumas filmagens aéreas utilizando o drone Karma que utiliza a GoPro, que ficaram muito boas. E comparando aí com as imagens que eu fiz aí do drone Karma, do drone Mavic Air, apesar de ser muito boa a imagem do drone Mavic Air, eu acho ainda que, ainda utilizando ainda a GoPro 6 que eu possuo, né, já tem GoPro superior, mas essa GoPro 6 a imagem já fica muito melhor do que o Mavic Air. Vendo isso, eu olhei na internet algumas situações e de repente para utilizar a GoPro no drone Mavic Air, né? De repente eu consigo tirar o útil das duas coisas, um drone excelente e consigo usar ainda imagens da GoPro que eu acho que são superiores ao do próprio aparelho da Mavic Air. E fiz isso. Partindo dessa ideia de teste, eu pensei em algumas possibilidades. Verifiquei no Mercado Livre que existe suporte que já faz isso, que já me possibilita usar a câmera GoPro no Mavic Air. Mas aí tem um porém. Eu vi que esse suporte ele é em cima do drone. E daí eu fiquei receoso. Primeiro porque eu acho que isso vai mexer na estabilidade do drone, porque como ela gira a hélice lá em cima, eu não entendo muito disso, não sou dessa área, mas eu acredito que vai alterar um pouquinho ali a estabilidade do drone, porque vai aonde passa o vento, então tem um corpo estranho ali no meio. A segunda situação é que eu verifiquei que algumas pessoas fizeram teste com esse suporte e o drone balançou demais. O drone balançava, talvez com uma quantidade um pouco mais de vento, mas balançava. E eu acho bem possível, porque em cima ele mexe com a aerodinâmica do aparelho mais do que embaixo. E assim eu pensei. E por isso eu coloquei essa minha GoPro embaixo do drone, fixei ela com a própria cola ali da GoPro para estabilizar e coloquei ela na bateria. Por quê? Porque eu pensei, é um teste, primeiro, né? Segundo, porque eu acho que para estabilidade é melhor, porque as hélices estão puxando para cima, já é uma função da hélice puxar ele para cima, então não vai mexer tanto nessa parte. E a segunda parte, que se der alguma coisa errada, é muito mais fácil. No máximo eu vou ter uma bateria que vai estar com esse suporte, né, que não pesa muito, só o suporte sem a câmera, ou então eu consigo até mesmo tirar isso daí com um pouco de calor ali, eu consigo tirar e deixar a bateria completamente sem modificação. Então assim eu fiz. Colei um suporte da câmera GoPro na bateria, instalei e fui partir para o teste.
E agora nós vamos verificar o teste que eu fiz. Bem, você verifica no teste aí que a princípio ele subiu super bem. Não notei aí nenhuma dificuldade do drone subir ou descer ou girar. A parte de movimento dele não me pareceu prejudicada. A segunda situação é que eu notei que já que eu tenho uma GoPro 6 e ela não tem estabilizador, eu senti que a cada movimento que eu fazia, de fato a GoPro se movimentava, e até esperava isso. Minha única dúvida era o quanto que isso ia acontecer. Imagino que se eu tivesse uma GoPro com estabilizador, a imagem seria perfeita sem essa movimentação. Mesmo assim, achei que foi bastante razoável a estabilidade da GoPro embaixo. Esperava que ela balançasse mais, que fosse talvez bem pouco aproveitável a imagem, mas me surpreendi que a imagem foi aproveitada assim. Tanto é que você nota ali, lógico, se você comparar com a estabilidade da GoPro, que tem o estabilizador, lógico, da Mavic Air, você vai ver que a da Mavic Air, por ter o estabilizador, é muito melhor a estabilidade do que a GoPro que está solta ali embaixo. Mas quebra o galho. Eu tirei por isso que se você tiver uma GoPro com estabilizador, vai ficar perfeito. Agora, se você não tiver uma GoPro com estabilizador da 6 para baixo, vai ser interessante esse experimento, de repente, para você tirar foto, né? Você coloca ali fotos sequenciais para 5 segundos, 10 segundos. Então você vai tirando fotos ali e filmando ao mesmo tempo, né? Ou então para fazer filmagem com ele parado. De repente você pode usar aí para fazer filmagem com ele parado, para ter uma dupla filmagem, ou para você utilizar como principal a câmera da GoPro. Então achei nesse ponto bastante interessante esse experimento. A segunda situação em que eu verifiquei foi que nesse experimento meu, eu não faria mais de uma bateria. Eu não colocaria, por exemplo, eu tenho o combo. Eu não colocaria esse experimento, por exemplo, acabou a bateria, já vou instalar outra, já vou colocar a GoPro. Não, eu acho que você deve, se for para fazer uma situação dessa, você deve fazer somente com uma bateria. Então você utiliza uma bateria para fazer essa situação, para utilizar, para subir, para filmar, para tirar foto com a GoPro junto, mas somente uma bateria, porque eu acredito que esquenta muito o drone. Então é interessante que você utilize somente para uma bateria, né? Não para fazer para as três, um Galcon que nem combo. Utiliza isso para uma bateria só. É isso, amigos. Na verdade eu fiz isso daí mais por uma loucura, né? Vi na internet, fiquei curioso e decidi fazer, e já passo essa experiência para as outras pessoas. Também é interessante aí para a ideia, quem tiver essa ideia de refazer esse experimento. Eu gostaria de ver de repente aí com uma câmera com estabilizador. Eu acho que a imagem vai ficar perfeita, né? Mas é isso mesmo, eu acho que isso daí vale mais como experimento. Eu mesmo utilizaria isso aí em casos especiais, né? Tipo, eu estou mesmo pensando em viajar para a Patagônia. Então aí sim, você faz aí, levanta, a temperatura já vai ajudar, que é uma temperatura mais gelada, então já ajuda a não esquentar tanto o drone. E também a paisagem compensa muito. Você vai, por exemplo, em Urubici, que tem algumas imagens que são muito bonitas. Então aí compensa, né? Tendo cuidado aí de quando você está com a câmera, de repente não afastar muito o drone de você, para que se tenha um problema você tenta abaixar ele. Então tem todas essas situações. Então eu acho que dependendo da situação vale a pena. No dia a dia eu não aconselho. Quando realizaram o drone não pensaram em ter esse peso extra. Então eu não aconselho a usar diretamente, mas uma hora ou outra, sim, é uma opção. Eu como fiz, eu não pretendo tirar o suporte da minha bateria, eu pretendo deixar ali, porque eu posso muito bem utilizar com ou sem o suporte. Só o suporte ele não vai pesar muito, então não vai me afetar. E quando eu desejar colocar de repente uma GoPro para tirar uma foto, fazer alguma coisa diferente, eu tenho essa opção. Então eu achei bastante interessante. A minha ideia mesmo assim que no futuro vender meu Mavic Air e comprar o Mavic 2, que eu acho que daí é perfeito. Daí eu acho que a imagem do Mavic 2 é muito melhor do que o Mavic né, o Mavic normal. E daí não vai ser necessitada aí, eu não vou sentir necessidade aí de repente inovar numa nova câmera aí, numa GoPro, por exemplo. Daí eu não acho nem, talvez aí no máximo aí, já que para manter a loucura, você coloca aí uma câmera 360 embaixo, que eu acho bem legal, e daí para ele ser mais forte também eu acho que não vai ter problema algum. E essa câmera já tem um estabilizador, então eu acho que ficaria muito top também, é uma ideia. Até mesmo no Mavic, eu acho que seria bem interessante também um experimento desse. Eu não tenho essa câmera 360, mas assistiria se alguém fizesse experimento com a câmera 360, eu acho que ficaria muito boa.
Mas é isso, gente. Eu agradeço aí, estou passando essa experiência que eu tive, estou aberto aí a elogios e críticas, e agradeço todo mundo. Muito obrigado.